Bora te atualizar também sobre o número de ingressos vendidos para São Paulo e LDU. Para completar, Zubeldia ou Ramon Dias, quem vai treinar o Internacional? Além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Internacional. Zubeldia tinha conversas avançadas com o Colorado. Na noite de segunda-feira, bate-papo por telefone, deixou a coisa bem encaminhada, mas nessa terça-feira a coisa virou, ele foi procurado para a seleção peruana, deve ter pintado algum outro problema nas tratativas com o Internacional e o Colorado já cogita a contratação de Ramon Dias. Não dá para descartar o Zubeldia, mas o acerto com o argentino de 44 anos de idade, que até outro dia comandava o São Paulo, subiu no telhado e corre o risco de não ser concretizado. As conversas iniciais previam um acerto do Zubeldia com o Inter até dezembro de 2026. É importante registrar que entre torcedores colorados a ideia também não foi das mais bem aceitas. Só para arrematar em relação a esse assunto, o Internacional pretende ter um novo comandante para o sábado. Data do jogo contra o Juventude, partida importante no Campeonato Brasileiro. O Inter não pode perder para não se ver cada vez mais perto da zona do rebaixamento. Hora de falar sobre o São Paulo, quero contar quantos ingressos já foram vendidos para o confronto de quinta-feira, São Paulo e LDU no Morumbi, valendo vaga na semifinal da Libertadores. O São Paulo perdeu por 2-0 na ida em Quito e precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. Se fizer 2-0, 3-1 ou 4-2, a decisão vai para pênaltis. Pois bem, no meio da tarde dessa terça-feira, consultei o pessoal do São Paulo e recebi a notícia de que foram comercializados 40 mil ingressos. Os ingressos que ainda restam são para setores mais caros. E a expectativa é de que pelo menos 60 mil pessoas estejam no Morumbi na quinta-feira para uma arrecadação superior a 4,5 milhões de reais. Importante registrar que esse dinheiro serve de maneira extremamente positiva para um São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras. Mas o que o tricolor quer mesmo é garantir a vaga na próxima fase, para continuar sonhando com o título da Libertadores e assegurar também outros prêmios. A passagem para a semifinal assegura como prêmio vindo da Conmebol cerca de 12 milhões e 300 mil. Para completar o noticiário de São Paulo, contar que Lucas Moura participou de todo o treino com bola nessa terça-feira, aumentando suas chances de ficar à disposição do técnico Hernan Crespo para quinta. Já Cédric Soares retomou parte dos treinamentos, ele está praticamente zerado de uma virose que o impediu de jogar a partida inteira do final de semana contra o Santos. Luan teve uma lesão constatada no adutor da coxa e deve ficar de fora nas próximas partidas. Quais são as novas do meu tricolor paulista? Eu estava falando sobre os 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada, tá? Importante registrar que o São Paulo contou com a presença do Lucas Moura no treino dessa terça-feira, ele treinou normalmente, o Cédric treinou meia parte e ainda está se recuperando daquela virose. Que mais que a gente pode contar em relação ao São Paulo? O Luan está descartado, o Luan teve constatada num exame uma lesão muscular e vai ficar fora por algum tempo, tá? Meu like 29, o único time que pode bater de frente com o Palmeiras na Libertadores é o Palmeiras, porque a LDU se passar, o Palmeiras já se classificou para a final. O histórico do São Paulo contra o Palmeiras é muito bom, né? Essa é uma realidade. O Palmeiras tem muita dificuldade contra o São Paulo, especialmente em Libertadores da América. Acho sim que o Palmeiras é bem favorito contra a LDU, a julgar por tudo que o São Paulo fez no Equador, era para o São Paulo ter saído com a vitória. Se eu sou torcedor do Palmeiras, eu torço pela classificação da LDU na quinta-feira, tá? Como está a situação da venda de Cotia? Tem novidades? Boa pergunta do Roberto Ambrosio. O São Paulo já teve aprovado no seu conselho de administração a criação de um fundo. O fundo que vai captar até 350 milhões de reais, tá? Importante contar que, além da permissão, da aprovação do Conselho de Administração, há necessidade também da aprovação do Conselho Deliberativo. Mas antes de submeter a aprovação do Conselho Deliberativo, o presidente Júlio Casares quer conversar com todos os grupos do Conselho. São vários, né? E aí, a primeira rodada de conversa se deu com grupos próximos a ele, grupos de apoio, para que ele apresentasse do que se trata o fundo, quais são os objetivos, e ele vai se reunir nos próximos dias, tem se reunido, né, com outros grupos de oposição, de grupos não tão ligados a ele, para que todo mundo possa conhecer o projeto, para que quando ele seja apresentado de forma oficial no Conselho Deliberativo, os conselheiros já saibam do que estava sendo falado, tá? Boa noite, Nicola. Quem foi pior, Rames, Daniel Alves ou Depay?
E eu acho que essa conta ela passa muito pela questão financeira, né? O custo-benefício. O Daniel Alves ainda recebe do São Paulo R$ 472 mil por mês. Quer ver? Deixa eu pegar o valor final que o São Paulo chegou de acordo com ele quando da rescisão do contrato. Valor estratosférico, um negócio absurdo. Ó. Corte arbitral do esporte. Não, essa aqui é uma outra condenação. Estou aqui nos meus arquivos. Quanto o São Paulo deve a Daniel Alves? Tricolor ainda está pagando a dívida a Daniel Alves. No ano passado foram quitados quase 5 milhões. São Paulo pagou 3 milhões e 400 ao Daniel Alves para a ex-mulher de Norá. A dívida atualizada do Daniel é de 966. Isso era no início desse ano, tá? No início de 24 eram 14 milhões e meio. Que era a informação que eu... Quando o São Paulo rescindiu com o Daniel Alves, ele tinha 28 milhões de reais a pagar para o Daniel Alves, tá? E no início desse ano ainda restavam 9 milhões e 600 mil. Número assustador. 28 milhões de reais. O Rames Rodrigues, outro que custou bastante dinheiro, embora a rescisão tenha sido melhor para o São Paulo. O Depay ganha muita grana. O Depay custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Só com o hotel em que ele está hospedado, uma cobertura triplex lá no hotel Rosewood, custa 700 mil reais por mês. Enfim, eu acho que o pior custo... Mas é que o Memphis Depay jogou mais do que os outros dois, né? O Memphis Depay foi importante na conquista de título de Campeonato Paulista, enfim, a pergunta é boa, difícil. Se vocês puderem responder, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo, que precisará resolver um problema importante se quiser passar de fase. Derrota por 2-0 contra a LDU na altitude de Quito obriga o São Paulo a marcar gols. E aqui que vem o grande dilema. São Paulo, no seu ataque, parou de fazer gols. Dos últimos 4 jogos, apenas uma bola nas redes, aquele gol do Dineno que valeu a vitória contra o Botafogo. Nos outros 3 jogos, derrotas e nenhum gol marcado. São Paulo perdeu para o Santos com o time reserva no final de semana 1-0. São Paulo perdeu para a LDU em Quito, desperdiçando um caminhão de gols 2-0. E havia perdido para o Cruzeiro em Belo Horizonte no jogo em que o São Paulo foi bem, criou oportunidades, incomodou, mas também fracassou na hora de finalizar. E é exatamente esse retrospecto negativo do ataque associado à falta de centroavantes, vale a lembrança de que Caleri, Rian Francisco e André Silva estão lesionados e fora do restante da temporada, que causam preocupação no torcedor e também na comissão técnica, embora tenha registrado para vocês na manhã dessa segunda-feira que Hernan Crespo está cravando a vitória e a classificação do São Paulo na partida da próxima quinta-feira. Só para completar o noticiário, o Tricolor contar que a LDU, poupando titulares, perdeu nesse final de semana no Campeonato Equatoriano, derrota por 4-2 para a Universidade Católica. O time do Thiago Nunes é o terceiro colocado no Campeonato Equatoriano, 48 pontos conquistados. Só para completar, registrar também que o São Paulo assinou a renovação do contrato de um menino da base chamado Cauã Edmar, meia de 16 anos de idade, que assinou um novo vínculo com multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros. Jogador que na atual temporada pelo Sub-17 tem 30 jogos e 2 gols marcados. Então é isso, minha família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Tchau.